A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que sucedeu o ministro Silvio Almeida, disse em entrevista que defende o sigilo em casos de assédio sexual, como é o caso da investigação sobre possível assédio cometido pelo antecessor dela, o ministro Silvio Almeida. Durante a entrevista, Macaé diz que não quer que um caso defina toda a agenda do ministério que apoia as mulheres. Defende a apuração das denúncias, mas que a tarefa dela é conduzir o ministério. Bom, esse é um tema delicado. As investigações de assédio devem ser públicas ou privadas? E quando dizem respeito a autoridades do alto escalão em quem a população confiou na observação e no seu voto para que elas desempenhem, também se mantém o sigilo? O sigilo se mantém com relação às vítimas para a preservação de suas identidades ou também deve alcançar o investigado para que as pessoas não fiquem sabendo quem praticou assédio? Eu vou começar ouvindo uma advogada e uma mulher. Doutora Priscila Silveira. Capês, a gente precisa lembrar a nossa audiência, ou na verdade informar, que nós temos no Código Penal, que é o artigo 234B, o que diz esse artigo? Ele se relaciona ao capítulo do Código Penal que trata dos crimes sexuais. E aqui não estou falando de A nem de B, estou dizendo tecnicamente como devam ser apurados esses crimes. Então, o Código Penal protege a intimidade, em especial dessas mulheres, dizendo que estes crimes devem correr em segredo de justiça. Eu não sei se foi neste seara ou nesse aspecto que a ministra se baseou, mas se for nesse seara, tecnicamente, legalmente, ela estaria certa. Lembrando que o Código Penal protege a intimidade das vítimas, mas muitas vítimas mostraram seus rostos, se manifestaram. Então, aí eu não consigo estabelecer se já não houve, de alguma maneira, a violação, a proteção dessas vítimas. E eu também não sei se a ministra se manifesta no sentido de proteger, de alguma maneira, um ministro... me pareceu que não foi baseado na lei, tá? Me pareceu que ela não baseou... Foi uma fala política para tutelar o colega, isso, ou foi uma fala jurídica? Porque tem uma coisa, se um processo é de assédio e ele é mantido em sigilo, as outras vítimas não vão se prevenir contra o potencial assediador, porque ninguém vai saber que ele é um assediador. Então, essa questão também ela tem que ser compatibilizada. Sim, eu acho que como já... outras vítimas, me parece agora que uma ex-aluna também, no sentido, se manifestou. E uma ex-funcionária, até porque o assédio pressupõe uma hierarquia, Então, nem todos foram assédio sexual, a gente tem outros crimes que possam ser imputados a ele, mas me pareceu que a fala da ministra foi no sentido de preservá-lo. Com todo respeito, eu não sei, foi o jeito que eu interpretei. Mas é bom a gente dizer que para preservar a intimidade da vítima, deve correr em segredo de justiça. Se a intenção foi política, lamentável. Se foi jurídica... Ok. Isso. Agora, meu querido Zé Milagre, acho que é importante a gente também falar que as pessoas estão confundindo a importunação ofensiva ao pudor com assédio. Assédio sexual é o superior hierárquico. Exato. Então ele vai constrangendo a vítima, ela trabalha sob a sua direção, trabalha sob o seu comando e todo dia ela chega, é uma fala inconveniente, é um olhar, é um gracejo, uma insinuação, um convite e ela fica desesperada, porque a vítima tem que ir lá trabalhar, ele é o superior, ela não pode desacatar, muitas vezes ela tem medo de recorrer ao superior hierárquico do seu superior, com medo de que ele vá contar e não faça nada, e aquilo se transforma em um verdadeiro terror psicológico. Isso que é o assédio sexual. Agora, por exemplo, se não existe esse tipo de nivelamento, o sujeito, por exemplo, pratica um ato libidinoso, põe a mão na coxa, dá um beijo no canto da boca. Essas questões são importunação ofensiva ao pudor. E se tem violência, aí é estupro. Só para fazer esse comentário, o que você achou da fala da ministra? Olha, professor Capês, explicando o tipo penal fica muito difícil agora para nós aqui tentar aprimorar, Porque, enfim, a gente estudou com os livros dele. Mas é exatamente isso, o artigo 216 do Código Penal, 216A, é aquele constrangimento se valendo da superioridade hierárquica com a finalidade de obter
um favor sexual, que aliás a pena base é uma pena pequena, né, 2 anos de reclusão, etc. Eu entendo nesse caso que é importante sim, nós estamos falando de ministros, nós estamos falando de alto escalão, há sim a possibilidade de uma interferência para garantir, não só por conta do que a Priscila bem colocou, né, que já é da natureza do tipo, que corra em segredo, preserve a vítima, mas também para garantia dessa instrução, é importante que isso corra em sigilo. Entendo que ali foi colocada, a nova ministra colocou num contexto político e não penal, mas é de se esperar que haja sim uma preservação para que possa ser apurado. Veja, um ministro dos Direitos Humanos, cuja sua função é dialogar com as entidades civis, e quando recebe lá um comunicado de uma entidade civil em que vítimas reportaram, e ao invés de vamos investigar, vamos apurar, simplesmente diz que não, vou retorcer imediatamente, já vê como ele tratava, né, estando na pauta de direitos humanos, como que ele tratava as questões de direitos humanos. Então eu vejo que o sigilo aqui é de bom tom para que a gente possa preservar, investigar de melhor forma e evitar interferências. Jean Menezes de Aguiar. A situação é trágica. A situação é trágica. O ministro de Estado acusado de um crime bárbaro, um crime infamante contra a mulher, que é uma situação ainda mais agravada ainda. O que me chamou a atenção inicialmente foi a contundência da negativa dele, do ministro. Antes de tudo, ele acho que foi o primeiro a aparecer na defesa. Depois é que vieram as acusações. Ele foi estritamente contundente na defesa. Ou ele buscou eficientemente lançar uma narrativa muito poderosa de dúvida, ou efetivamente ele seria uma pessoa inocente. Depois, quando vieram outras mulheres e outras vítimas, a situação começa a se derreter e fica muito difícil essa situação. De toda forma, o sigilo aí é processual, é uma imposição legal e até que se prove o contrário, deve ser respeitado. Eu soube até que a Polícia Federal estava com inquérito, que o Supremo estava com inquérito físico, não digital, para que isso não saísse para a imprensa. Até um resgate da fiscalidade papelar do inquérito. Não sei se isso é verdade, mas eu ouvi isso aí. É isso aí, que a mesma regra valha para todos. Henrique Kriegner. Capês, uma coisa que é lamentável na repercussão desse caso é justamente a ênfase em cima da figura do ex-ministro. Sim, ele deve cumprir aí com tudo que precisa ser cumprido, mas nós estamos falando de pessoas que tiveram o seu pudor, tiveram a sua liberdade violada. São pessoas que vão carregar traumas, nós estamos falando de traumas psicológicos. Tem o lado criminal, tem toda a questão jurídica, mas eu me pergunto assim, eu não vi nenhuma mobilização de ministros, ou mesmo do próprio presidente, no sentido de defesa das vítimas. Me levanta a pergunta do tipo, será que as vítimas que reportaram abusos, elas estão sofrendo algum tipo de retaliação dentro do Ministério? Porque a gente sabe que isso é muito comum quando isso acontece em casos de assédio. As pessoas usam a estrutura, o poder que tem, o nome que tem, para abafar ou mesmo neutralizar Henrique, pessoas que estão colocando então isso. Na sua opinião, a ministra que defende os direitos humanos, em vez de pedir o sigilo, ela deveria manifestar solidariedade às vítimas da agressão? Exato, e expor para toda a população qual é o plano de proteção a essas vítimas dentro do Ministério. Ou nós vamos ter que dizer que agora essas pessoas que foram vítimas disso no Ministério de Direitos Humanos vão ter que perder o seu cargo. Imagina só essas pessoas, se elas tiverem... A gente teve ali a defesa do próprio ex-ministro, Silvio Almeida, foi política. Ele disse, olha, eu estou sendo vítima de uma perseguição, por aquilo que eu represento, por aquilo que eu sou. Ele disse, isso tudo é mentira, é invenção, e estão querendo minha cabeça desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Então, ele deve ter pessoas ali dentro do Ministério que compraram esse discurso político e estão indo atrás, talvez. Então, me levanto essa hipótese e eu não vejo ninguém falando o que está sendo feito para proteger essas vítimas. O professor Jean está querendo te contestar. Não, aqui, pode rapaz, vir, tá pode vir, querendo. professor, pode vir. O Jean está querendo. Pode falar. Se for para defender a vítima, então pode vir. Krieger, eu acho que pela substituição profilática do ministro pelo presidente da República, assim que soube da coisa... Preventiva, né? Em poucos dias... outras palavras. Isso. Em poucos dias, eu acho que a nova ministra não deixaria que essas moças ficassem expostas, se expusessem a riscos de é uma expectativa, né? Mas aí, professor, tem uma denúncia que foi feita pelo jornal O Globo de que denúncias semelhantes chegaram ao gabinete do presidente da República em 2023 e não foram dados o devido prosseguimento. É uma denúncia, é uma hipótese, não estou aqui afirmando, mas foi veiculado pelo jornal O Globo. Silveira, vou imaginar que fosse um ministro do Jair Bolsonaro, que eu lembro que teve um ministro que foi acusado de assédio moral, não sexual.
Será que já não iam chamar ali as vítimas, fazer todas elas, se abraçar? Porque eu lembro também quando foi o negócio da Amazônia, os artistas de mãos dadas fazendo um jogral. Salve a Amazônia. Cada um falava uma sílaba, eu achei interessante. Faz um festival. Era uma rodinha, show. um festival. Então, esse tipo de exploração de narrativa, que eu sou contra, mas aqui não foi feito. Então, será que é algo direcionado, seletivo? É seletivo. A gente precisa, claro, né? A gente tem outras situações que aconteceram no governo anterior que foram muito mais incidentes, né? A gente sempre cita que, se for no governo anterior, seria diferente. É claro que eu acho que se fosse no governo do ex-presidente Bolsonaro, eles estariam muito mais à frente ou atrás, né, dessas vítimas. E eu digo que, de alguma forma, essas vítimas estão sendo preservadas. Eu não conheço, né, eu não estou aí a par de como elas foram tratadas. Eu acho que é uma preservação. Mas, ao contrário do senso, é bom a gente aqui também dizer que não se esperaria outra conduta, né, do governo que não ficar contra ainda mais o ministro ou o ex-ministro, tendo em vista que, como a gente já bem disse aqui, é bom a gente falar, como o professor Capês aqui citou, a gente fala tecnicamente, né, ele tem algumas garantias que lhe são inerentes quanto acusado. Então, eu acho que se, por exemplo, a ministra entra no lugar dele e passa a atacar diretamente a conduta dele, ficaria ainda pior para o governo e colocaria mais fogo, não estou dizendo que é para passar a mão, longe disso, para a gente deixar bem aqui explicado, acho que tem que se apurar. Eu não sou a favor do crime nem do criminoso, eu acho que tem que apurar independente de quem seja, mas eu acho sim, Capês, que como você bem disse, se fosse no governo anterior, de fato, as pessoas estariam atrás dessas vítimas, endemonizando a conduta ainda mais. Essa conduta tem que ser reprovada, repito aqui, por quem quer que seja, e acho que eles, no sentido aí de amenizar um pouco essa bomba, deixaram para lá um pouquinho essa conduta. Vamos girar? Acho que já discutimos bem esse assunto. Né? Eu lembro quando o saudoso Jô Soares falava para Cláudia Raia no programa Vivo Gordo, vamos malhar? Então, vamos girar?